Maravilha. Tudo certo, gente? Só alegrias? Então tá bom. Bom, vamos retomar o nosso estudo aqui com o direito constitucional. E a gente estava estudando a separação dos poderes. A gente já tinha visto todo o poder legislativo, o processo legislativo, a função fiscalizatória com CPIs e tribunais de contas, a estrutura do legislativo, as imunidades parlamentares, as vedações e perda de mandato. Confere? Depois a gente viu toda a estrutura do poder judiciário, as garantias, as vedações, os tribunais. A gente fez aquele esquema grande do artigo 92. Confere? E aí a gente começou a falar do poder executivo. A gente falou que no âmbito federal o chefe é o presidente da República, auxiliado por seus ministros, tem mandato de 4 anos, admitido uma recondução, né, uma reeleição para período subsequente, a eleição é majoritária, por maioria absoluta de votos, porque ele precisa de metade mais um dos votos para se eleger, se não tem segundo turno com o segundo colocado, que o critério de desempate em caso de eleição é o etário, é o mais idoso. Falamos também que tem uma exceção, que eleição para prefeito com municípios com menos de 200 mil eleitores é um turno só, então aí se torna de maioria simples a eleição. Legal? Bom, muito bem. Então vamos fechar esse poder executivo hoje, e depois que a gente fechar o executivo, a gente passa ao estudo dos testes, que já estão na área do aluno, e a gente tem aqui o slide também, para quem não tem. E aí, terminando esses testes, a gente entra num novo tema da nossa matéria, legal? Bom, então vamos falar um pouco desse executivo. Algumas coisas que a gente já tratou desse assunto, mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhe agora. Tá? O primeiro aspecto é a ideia da irresponsabilidade penal relativa do presidente da República. Irresponsabilidade penal relativa do presidente da República. Qual é a ideia dessa irresponsabilidade penal relativa do presidente da República? Veja. Enquanto durar o mandato do presidente, ele não pode ser processado, por atos estranhos às suas funções. Enquanto durar o mandato do presidente, ele não pode ser processado por atos estranhos às suas funções. Bom, qual é a ideia aqui? Cláusula aqui, né, que a gente chama de irresponsabilidade penal relativa. Por que uma irresponsabilidade penal? Porque o presidente não responde criminalmente por atos estranhos às suas funções. Irresponsabilidade. Se ele não vai responder por atos estranhos às suas funções, mesmo que ele os tenha praticado, ele não vai responder, é uma irresponsabilidade. Essa responsabilidade não incide sobre a conduta de um presidente. Só que é uma irresponsabilidade penal relativa. Por quê? Porque ela só existe enquanto durar o mandato. Então, depois que terminar o mandato, o presidente pode sim ser processado por atos estranhos às suas funções. Essa irresponsabilidade é relativa, porque só é admitida, só existe enquanto durar o mandato presidencial. Muito bem. Agora, quando o presidente
é acusado da prática de um crime, tendo uma mínima ligação com os atos das suas funções, como vimos ao longo do curso, e aqui a gente só está salientando, para ele ser processado, tem que existir autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. É um verdadeiro requisito de admissibilidade da abertura do processo. Se 2/3 dos deputados não autorizar o processo nem começa. O processo nem é encaminhado à casa para instauração. Então, um verdadeiro exame de admissibilidade. Tem que existir essa autorização de 2/3 da Câmara. E se não existir, nem processo vai ter. Então, o presidente cometeu um crime, há necessidade de autorização de processo por 2/3 dos deputados federais. A partir do momento que 2/3 autorizou, vamos ver que tipo de crime que o presidente praticou. É um crime entendido como um crime comum? Ele será processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal, um foro privilegiado. Então, houve autorização por 2/3 da Câmara e a denúncia é a prática de um crime comum. Ele será processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que o presidente é uma alta autoridade e tem foro privilegiado no STF. Lá no artigo 102, inciso 1. Por outro lado, o presidente cometeu um crime de responsabilidade, lá do rol do artigo 85 da Constituição, um crime que além dele perder o cargo, ele fica impedido de exercer funções públicas por 8 anos, e se ele é impedido, é por isso que é chamado de impeachment. Impeachment é o quê? Impedimento. Impeachment traduzindo, impedimento. Ele fica impedido de exercer funções públicas pelo crime de responsabilidade. Então ele será processado e julgado por esse tipo de crime pelo Senado Federal. E o quórum para a sua condenação, 2/3. Então essa é a ideia. O presidente cometeu um crime, para ser processado, autorização de 2/3 da Câmara. Não autorizou, não tem processo. Autorizou, bifurca. Crime comum, Supremo. Crime de responsabilidade, Senado. E para condenar, quórum de 2/3. Isso depois que terminou o mandato. Não, isso não é depois que terminou o mandato. Digamos que ele cometeu um crime ligado a alguma função dele, então não vai incidir essa cláusula. Legal? Aí se for um crime comum, vai para o Supremo. E por quê? A pergunta é, mas isso é depois que termina o mandato? Não, porque ex-autoridades não têm foro privilegiado, ok? Ex-autoridades respondem o processo sem foro privilegiado. Estão falando, denúncia do Lula, etc. Não tem foro privilegiado para ex-autoridade. Bom, uma vez instaurado o processo aqui no Supremo, ou dependendo da espécie do crime, no Senado, não aqui, já houve autorização, foi encaminhado para o Supremo ou para o Senado, e foi aberto o processo ou no Supremo ou no Senado. Legal? Uma medida preventiva que existe é o afastamento temporário do presidente por 180 dias. Afastamento do presidente por 180
dias. Afastamento por 180 dias. Vale dizer, se nesses 180 dias que o presidente está afastado, para que o processo não tenha, ou melhor, para que o processo corra de uma forma sem tanta pressão, né? Imagina um processo contra o presidente e ele sentado na cadeira de presidente, com todos os poderes, complicado. Então, afasta. 180 dias de prazo. Se nesses 180 dias ele é absolvido, o processo terminou, nada ficou provado contra o presidente, entenderam por sua absolvição, ele volta a ocupar sua cadeira, nada mais natural. Da mesma forma, se nesse prazo de 180 dias ele foi condenado, ele não vai voltar a ser presidente, se ele foi condenado tanto por crime comum ou por crime de responsabilidade. Então, se nesse prazo ele for absolvido, ele volta. Se ele for condenado, ele não volta mais. Aquele afastamento temporário se torna definitivo. Lógico. Agora, se no prazo de 180 dias o presidente não for julgado, ele não foi nem condenado, nem absolvido. Não deu tempo de terminar o processo. 180 dias, o presidente, são 6 meses, pô. E não deu tempo contra o presidente, ele volta a ocupar a sua função. Então, passados 180 dias, sem o término, sem a conclusão desse processo, sem uma condenação ou absolvição, ele volta a ocupar o seu cargo, sem prejuízo do processo. O processo continua tramitando. O que cessa, o que termina, é a medida preventiva de afastamento. Não é porque ele voltou por uma absolvição. Ele voltou por um excesso de prazo aí de 180 dias. O processo continua. O Fernando Collor, na verdade, a época do Collor, o processamento era diferente. Tá, o processamento do Collor era um pouco diferente, a cassação era para o Congresso, não era pelo Senado. Era um procedimento diferente do Collor. Tudo bem? Legal. Outro aspecto do executivo que a gente já conversou aqui em aulas passadas, mas vamos reiterá-lo porque é importante, cai na prova, começa com a linha sucessória do presidente da República. A linha sucessória do presidente. Vocês conhecem, né? Na ausência do presidente, quem assume? O vice, claro. Na ausência do vice, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência desse, presidente do Senado. E, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal. Você viu que a Dilma está viajando, o Michel Temer também, o Marco Maia da Câmara também, o Sarney vai assumir por 3 dias a presidência da República, por causa da linha sucessória. Bom, falamos que uma situação muito tranquila é quando ocorre quando esse afastamento é temporário. É o exemplo que a gente deu aí, né? A Dilma tá viajando, o Michel Temer também. Daqui uma semana os caras estão de volta. Então é muito tranquilo. A coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada
quando esta vacância do cargo é de cunho definitivo. Então aí nós estamos falando em morte, renúncia, um impeachment. Quer dizer, o presidente não vai voltar mais. Bom, se a vacância for definitiva apenas do cargo de presidente, também é muito simples. Assume o seu vice e ele termina o mandato. Uma vez que quando você elege um candidato, na verdade você não está elegendo um candidato, você está elegendo uma chapa. Você está votando no presidente e também no vice-presidente. Então você já sabe de antemão, quando você escolhe um candidato, que se ele tiver qualquer impedimento, quem vai assumir é aquele vice. O eleitor tem que ter essa concepção. É engraçado isso, né? Porque você vota no presidente, mas às vezes você não sabe quem é o vice. Você vota no governador, mas você não sabe quem é o vice. Você vota no prefeito, mas você não está nem aí para o vice. Você vota num senador e você não sabe quem é o suplente dele. Na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Vereadores é um pouco diferente por causa da eleição do tipo proporcional. Mas acontecem algumas anomalias. Não dá para prever, aí não é nem culpa do eleitor, mas você não vê, por exemplo, aqui em São Paulo, um camarada que foi muito bem votado, mas não suficiente para se eleger, foi aquele personagem folclórico lá do Ratinho, chamado Marquito. Sabe aquele Marquito? Sabe quem é? O cara que faz dublagem. Ele fazia aqui na Praça da Sé, que liga um rádio, fica dublando. É um artista de rua, tal, fica sem dentadura. Vocês já viram esse cara? Nunca viram esse cara? A maioria não viu. Que sorte de vocês. Quem não viu tem muita sorte. É o Marquito. Inclusive ele é sobrinho de primeiro grau daquele Raul Gil, sabia disso? É verdade, ele é sobrinho do Raul Gil, Marquito. E um camarada de cabelo comprido, vocês nunca viram esse camarada? Ele é antigo na televisão, desde a época do Bolinha ele está aí. Você não era nascida nessa época? Eu era. Que fase a minha, né? Tem que escutar essa, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo. Enfim, o Marquito foi candidato a vereador aqui em São Paulo. Teve uma ótima votação. Ficou como primeiro suplente. Tá? Aí o candidato a vereador mais votado de São Paulo agora foi nomeado secretário. Então o Marquito vai ser vereador em São Paulo. Nós temos o Tiririca. Nós temos o Tiririca lá na Câmara, e temos os deputados, e temos aqui o Marquito, agora é vereador, vai assumir. Em janeiro ele vai assumir. Porque você vota e fica assim, né? Aí nem tanto, porque aí é uma eleição proporcional um pouco mais diferente, mas numa eleição de cunho majoritário, você tem que ver quem é o vice. Sempre. Do senador, quem é o suplente? Geralmente é um grande empresário que patrocina às vezes, né? Que se elege o político, e se ele sair, quem assume é o suplente de senador. Isso acontece muito. Mas enfim, assumiu o vice e termina o mandato. Agora, se porventura a vacância definitiva for do presidente e também do vice, aí a gente tem que ver o mandato como um todo. E nós sabemos que o mandato de presidente é de 4 anos. Então vamos pegar o mandato da Dilma, por exemplo, 2010 até 2014. E essa linha aqui, tracejada, representa exatamente a metade desse mandato. Então nós estamos exatamente no ano de 2012. Os 2 primeiros anos do mandato, os 2 segundo ano do período presidencial. Bom, se a vacância definitiva do cargo de presidente e de vice ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, assume o presidente da Câmara dos Deputados, e em 90 dias ele decreta novas eleições.
Então assume o presidente da Câmara e em 90 dias o povo brasileiro vai voltar às urnas para escolher o novo presidente. Então, recapitulando, houve morte, houve renúncia, houve impeachment do presidente e também do vice, nos 2 primeiros anos do governo. Assume o presidente da Câmara e em 90 dias ele decreta novas eleições presidenciais. Esse presidente que ganhar a eleição vai só terminar esse mandato. Vai ter aí 3 anos, 3 anos e meio, 2 anos e meio de mandato. É um mandato tampão. Podendo ser reeleito para o mandato inteiro, aí sem problema. Agora, se porventura a vacância se der nos 2 últimos anos, assume também o presidente da Câmara dos Deputados. Em 30 dias, eleições pelo Congresso Nacional. Eleições pelo Congresso Nacional. Então, quem vai escolher o presidente para terminar esse mandato será o Congresso, uma eleição do tipo indireta. Uma eleição indireta. Então é isso. 2 primeiros anos, assume o presidente da Câmara, em 90 dias eleições. Os 2 últimos anos, presidente da Câmara também assume, 30 dias eleições pelo Congresso Nacional. Tudo bem? Legal. Bom, vamos terminar o Poder Executivo, então. Vou terminar sentado, porque ontem fui diagnosticado nos 2 joelhos com tendinite. Nos 2 joelhos. Não, nem para o meu pior inimigo eu aconselho esse tipo de dor no joelho. Dor de dente, dor de ouvido e tendinite no joelho é castigo, gente. Nossa Senhora. Então, se eu fizer alguma careta aqui, tá aí, vocês já estão entendendo o que acontece, tá? Mas vamos lá. Confesso a vocês que o que eu vou falar agora, a gente comenta em alguns cursos. Em curso de fiscal a gente sempre passava por cima porque eu não vejo importância nenhuma falar nisso. Aliás, eu não vejo importância falar nisso em nenhum curso, para falar a verdade. Mas como caiu na prova de fiscal da Receita, aí virou importante, né? Tá? Que é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Caiu uma questão, todo mundo, agora é importante, muito importante para o Brasil. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Começa lá no 89 e termina no 91. São 3 artigos só. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Artigo 89, artigo 92. Eu nem vou comentar muito acerca disso, eu gostaria apenas que você lesse depois o 89, o 90 e o 91, são 3 artigos. Mas aqui só para vocês terem uma ideia. Né? Os 2 conselhos, eles são órgãos consultivos do presidente da República. Tá? São órgãos de consulta do presidente. São órgãos de consulta do presidente quando ele vai tomar alguma medida drástica. Guerra, intervenção federal, Estado de Defesa. Então notem, rapidamente, nem precisa anotar isso.
89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente e deles participam. Quem faz parte desse Conselho da República? O vice-presidente, o presidente da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos. Está lá no 89, tá? 2 indicados pelo presidente, 2 eleitos pela Câmara e 2 eleitos pelo Senado. Ele se pronuncia por questões relevantes, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Então são 2 conselhos de oitiva do presidente em tomadas de medidas drásticas. 89, 90 e 91. 3 artiguinhos, você vai perder 30 segundos lendo. Tá? Caiu na última prova, duvido que caia de novo, né? Mas enfim. Tudo bem isso aqui? Já. Então vamos aos testes. Vamos aos testes. Quem não está com teste aí, vocês podem acompanhar pelo slide, tá? Esses testes já estão disponíveis na área do aluno, tá? Conforme a gente combinou. Isso está lá na área do aluno. E também nós estamos preparando um resuminho, o pessoal pediu, tá bom, vamos fazer um resuminho disso aí, nós vamos colocar na área do aluno também até sexta-feira, segunda-feira, legal? Bom, então são testes que caíram em provas de fiscal relacionadas ao tema separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Legal? Então, o primeiro teste. O Supremo Tribunal Federal, está dando para ler aí? Está tranquilo? O pessoal das franquias tem um monitor, para quem está longe na lousa também tem os monitores aí, tá? O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte da justiça do país. Composta por 11 ministros, tem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Está definindo o que é o Supremo. Sobre o Supremo, é correto dizer que... então eu vou ter aqui 5 afirmações acerca do Supremo Tribunal Federal e apenas uma é verdadeira. Nós vimos que a composição do Supremo está no artigo 101 da Constituição e as suas competências no artigo 102. Lembram? É composto de 11 ministros, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de ilibada reputação e notável saber jurídico, tem que ser brasileiro nato, são indicados livremente pelo presidente da República e nomeados após a aprovação pela maioria absoluta do Senado. Vimos que a competência existe a originária, no inciso 1, e a recursal, no inciso 2 e 3, do 102. Certo? Bom. Alternativa A. Seus ministros devem ser escolhidos entre brasileiros natos? Sim. Com mais de 35 anos? Sim. E menos de 65 anos? Sim. De notável saber jurídico? Sim. E reputação ilibada? Sim. A indicação cabe ao presidente da República? Sim. Que a submete à Câmara e em seguida ao Senado? Não. Apenas ao Senado. Câmara não se mete em indicação de ministros do Supremo. O artigo 101 é muito claro, nós falamos isso em aula. Então, o pecado dessa alternativa A é colocar a Câmara aqui. Não tem nada a ver a Câmara com a indicação de ministro supremo. O presidente indica que ele quer, depois o Senado sozinho sabatina, aprovando por maioria absoluta, tchau, é ministro supremo. E aí, se tiver tendinite ou gripe, você pode faltar na sessão. Não é verdade? Vocês não podem faltar na aula. Eu também não posso faltar na aula. O camarada ontem teve gripe e não foi ir lá julgar, desempatar o negócio. Não é? A forte gripe, que deve estar com tuberculose, né? Deve estar com...
Deve estar com... Como é que chama? Quando a gripe é muito forte? Pneumonia. Uma indisposição. Acontece. Bom, então a A está fora. Letra B. Como instância máxima do judiciário brasileiro, o Supremo somente tem competência originária. O que é a competência originária? É aquela que o processo começa direto nele. Vimos que não. Que no artigo 102, inciso 2 e 3, nós temos a competência recursal. Então, o processo pode chegar no Supremo em grau de recurso. Então, você entrou com um processo, pode ser que chegue até o Supremo julgar em grau de recurso. Falso. Essa letra C falamos em aula também. Os ministros do Supremo gozam de vitaliciedade? Sim. Só perdem seu cargo, por sentença judicial. Todo membro do Poder Judiciário, lembra? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade. As 3 garantias de todo e qualquer magistrado. Mas o estágio probatório de 2 anos para adquirir a vitaliciedade se aplica apenas ao juiz concursado de primeira instância. Até comentamos aqui como vai ter estágio probatório para ministro Supremo. Seria uma joia. Seria muito bacana se tivesse. Mas não tem, né? Não tem. Tudo bem? Joia. Dedidado. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente os governadores de Estado nos casos de crime praticado após a posse. Então, eles vão julgar os governadores por crime após a posse? Não. Se você abrir o artigo 105, inciso 1, está assim: compete ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, 1. Processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os governadores de Estado. Então, o governador de Estado é julgado pelo STJ. Artigo 105, inciso 1. E a questão se refere a Supremo, cuja competência está no 102. Então, a letra D está errada. Resposta 105.1a. Competência para julgar governador por crime depois da posse é do STJ e não do STF, do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribunal Federal. Bom, só sobrou a letra E. O Supremo pode acatar o pedido de abertura de ação penal contra parlamentar, sem a necessidade de autorização prévia da Câmara ou do Senado, bastando que posteriormente comunique a existência da ação à Casa a que pertence o parlamentar. Isso é interessante, porque essa letra E não está no 102. Está onde? Está lá nas imunidades parlamentares do artigo 53, que falamos em aula também. Quando você abre o artigo 53 da Constituição, mais propriamente no seu parágrafo 3º, está lá: recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à Casa, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação, até complementando, suspendendo a prescrição. Falamos isso em aula. E comentamos que antes da emenda constitucional 35 do ano de 2001, o Supremo, para processar um deputado, ele precisava da autorização da Câmara. Para processar um senador, ele precisava da autorização do Senado.
A partir do ano de 2001, com a emenda constitucional 35, o Supremo não precisa de prévia licença da Casa para processar um deputado, para processar o senador. A única obrigatoriedade que o Supremo tem é comunicar à respectiva Casa que abriu o processo. Uma vez comunicado, conforme o parágrafo 3º do artigo 53, um partido político com representação na respectiva Casa pode pedir a suspensão do processo no Supremo, enquanto durar o mandato. Então, pode acatar o pedido de abertura de ação penal contra deputado sem precisar de autorização da Câmara ou do Senado, bastando que simplesmente comunique a existência de ação à Casa a que pertencer o parlamentar, artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. Não. A abertura do processo no Supremo é livre. Livre. Tá? O Supremo comunica a abertura do processo à Casa. Um partido político com representação na Casa vai pedir, dentro da Casa, a suspensão do processo. No partido não pede para processar o deputado, nesse caso. O partido tem a prerrogativa de pedir para que a Câmara ou o Senado suspenda o curso do processo no Supremo. A denúncia vai ser feita pelo Ministério Público. Se é uma ação penal, quem entra com ação penal no Brasil, a titularidade é do Ministério Público. Agora, qualquer um pode fazer uma denúncia ao Ministério Público. Está aí o Marcos Valério, que não nos deixa mentir. O Marcos Valério fez uma denúncia aí do Lula, etc. e tal. O Marcos Valério não pode entrar com ação penal contra o Lula. Quem entra com ação penal pública no Brasil, a titularidade é do Ministério Público. No caso, é o Procurador-Geral da República, aí, ou Procurador-Geral de Justiça, ou um promotor, depende da competência aí, né? Ficou a alternativa E, artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. E aí, não morre mais. Questão que caiu na Receita Federal, na última prova, falando desses famigerados Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Tá? Então, artigo 89, 90 e 91. 3 artigos. Teste 2, Conselho da República e Defesa Nacional. Notem, ele diz assim: o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos de consulta do presidente. Ambos têm composição e atribuições previstas na Constituição. Verdade. Artigo 89, 90 e 91. Sobre eles, assinale a correta. Então, entre os membros do Conselho de Defesa Nacional, não da República, Conselho de Defesa Nacional é composto pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e por 6 brasileiros natos, indicados 2 pela Câmara, 2 pelo Senado e 2 pelo presidente, que opinam nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz. Gente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado e 6 cidadãos brasileiros natos fazem parte do Conselho da República do artigo 89. A alternativa A está falando do Conselho de Defesa Nacional. São 2 conselhos diferentes. Notem, se você abrir o artigo 91, diz assim: o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente nos assuntos relacionados com a soberania e a defesa do Estado. E deles participam
vice-presidente, presidente da Câmara, até aí está certo, presidente do Senado, ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, aqui na letra A, eles estão confundindo Conselho da República com Conselho de Defesa Nacional. São conselhos diferentes. Então, aí você teria que ler o artigo 89, que traz a composição do Conselho da República. E o artigo 91, que traz a composição do Conselho da Defesa. A alternativa A, ele está falando, entre os membros do Conselho da Defesa, é composto pelo vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e 6 brasileiros natos. Não! 6 cidadãos brasileiros natos é do Conselho da República, lá do 89. Notem que é uma questão bem capciosa, porque eu vou ser sincero, se não tivesse marcando aqui os 6 cidadãos natos, estava certo. Porque ele não está perguntando todos os membros do Conselho da Defesa. Ele diz assim, entre os seus membros, nós temos o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Ele não está perguntando todos os membros. Ele está dizendo, é verdade que entre os membros estão esses? Se não tivesse os 6 cidadãos natos, estava certo. Então, às vezes você fala, não está aqui o ministro da Defesa, o ministro da Justiça. Não, mas a pergunta diz, entre os membros, está lá o fulano, beltrano, ciclano. Ok, entre os membros sim. A falha está aqui, 6 cidadãos natos. Esses 6 cidadãos natos não fazem parte do Conselho de Defesa. Fazem parte sim do Conselho da República, do artigo 89, mais precisamente inciso 7. Então, alternativa A, falsa. B. Alternativa B. O Conselho da República opina sobre intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Está certo? Está certo. Se você abrir o artigo 90, diz: compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre. Inciso 1. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então esse começo foi bem. O Conselho da República opina sobre intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. 89, inciso 1. E sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Inciso 2. Então, o começo vai bem. O Conselho da República opina sobre intervenção federal? Sim, 89.1. Estado de sítio? Sim, 89.1. Estado de defesa? Sim, 89.1. Sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas? Sim, 89.2. Bem como o uso efetivo das áreas de faixa de fronteira? Não. O uso de faixa de fronteira não é atribuição do Conselho da República, e sim do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91, inciso 3. Artigo 91, parágrafo 1º, inciso 3. A falha está aqui. O uso de faixa de fronteira, quem opina sobre isso é o Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91, parágrafo 1º, inciso 3. Letra C.
O Conselho da República, de novo, é composto pelo vice-presidente? Sim. Pelo presidente da Câmara? Sim. Pelo presidente do Senado? Sim. Pelo ministro da Justiça? Sim. E a ele incumbe opinar sobre caso de pedido de asilo? Não. Tem nada a ver. Conselho da República, a competência é ouvir sobre intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio e assuntos relevantes à democracia. Só. Tem nada com asilo. Veja, o ministro da Justiça entra. Tá? Artigo 89, inciso 6. O ministro da Justiça faz parte do Conselho da República. Artigo 89, inciso 6. Mas a falha aqui está... incumbe a esse conselho opinar sobre pedido de asilo. Não. Está pedindo asilo são meus 2 joelhos já. Que fase. Letra D de dado. O Conselho de Defesa Nacional. Aí vamos para o 91. É composto pelo vice-presidente? Sim. 91, inciso 1. Pelo presidente da Câmara dos Deputados? Sim. 91, inciso 2. Pelo presidente do Senado? Sim. 91, inciso 3. Pelo ministro da Justiça? Sim. 91, inciso 4. Pelo ministro de Defesa? Sim. 91, inciso 5. Entre outros. Aí ele foi bonzinho. Ele não colocou todo o rol. Tá? Também tem lá ministro das Relações Exteriores, ministros do Planejamento, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Mas ele disse entre outros. Então tá certo. Esses todos que ele citou tá lá no 1, 2, 3 e 4 e 5 do 91. Só que continua, 6, 7 e 8. Ao invés de ele colocar o 6, 7 e 8, ele colocou entre outros. Tudo bem. Tem mais mesmo. Então, até aí, tudo bem. E compete-lhe opinar sobre declaração de guerra e celebração de paz. Sim. Artigo 91, parágrafo 1º, inciso 1. Artigo 91, parágrafo 1º, inciso 1. Veja. Compete ao Conselho de Defesa Nacional. Inciso 1. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz nos termos desta Constituição. Então, D de dado, teste número 2, D de dado, artigo 91, incisos 1, 2, 3, 4, 5, entre outros, e parágrafo 1º, inciso 1. Repetindo 91, incisos 1, 2, 3, 4 e 5, e o mesmo 91, parágrafo 1º, inciso 1. E a letra E não tem nada a ver. Os membros do Conselho da República de Defesa serão julgados por crime comum pelo Supremo Tribunal Federal? Não tem nada a ver. Nada a ver. Então, teste 2, D de dado. Vamos para o terceiro teste. Terceiro teste. O terceiro teste também caiu em prova da Receita Federal, falando sobre CPI. Um assunto que a gente falou bastante aqui, do artigo 58, parágrafo 3º. Artigo 58, parágrafo 3º. O que a gente falou sobre CPI? Nós falamos que as CPIs têm poderes próprios das autoridades judiciais, lembra disso? São instauradas mediante requerimento de 1/3 da Câmara e do Senado, em conjunto ou separadamente, para apuração de fato determinado e prazo certo,
sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público para que proponha ação penal e civil contra os infratores. E por conta disso, falamos que CPI não processa e nem julga ninguém. E a regra é que tudo que precisa de ordem judicial, CPI não pode fazer sozinha. Arresto, sequestro de bens, só por ordem judicial. Invasão de domicílio durante o dia, só por ordem judicial. Prisão, só por ordem judicial. Ressalva a prisão em flagrante. Interceptação telefônica, só por ordem judicial, que é escuta, que é o grampo. Quebra de sigilo, pode, desde que seja tomada por uma decisão colegiada, né, pela comissão. Legal? Bom, vamos ao teste. O presidente, o vice-presidente e o relator de uma CPI, após minuciosa análise de documentos referentes a um dos investigados, decidiram, por unanimidade, determinar, com a finalidade de aprofundar a investigação, a quebra do sigilo bancário e fiscal desse investigado. A decisão unânime e fundamentada pelos 3 integrantes da CPI é: então, o que aconteceu? Eu tenho uma CPI. Gente, a CPI é formada por diversos deputados, diversos senadores, para instaurar pelo menos 1/3 de assinaturas. Mas eu preciso de uma ordem. Eu preciso que alguém presida essa CPI. Eu preciso, ao final, de um relator. Então, a CPI não é composta por 3 deputados. A CPI não é composta por 3 senadores. Claro que não. Mas eu vou precisar lá de um deputado eleito presidente da CPI, um outro deputado eleito vice-presidente, um outro eleito relator da CPI. Tá. Então, abriu uma CPI na Câmara. O fulaninho, o deputado fulaninho vai ser o presidente, o ciclaninho vai ser o vice. E o beltraninho vai ser relator. Tudo bem. Esses 3 se reuniram e falaram: sabe aquele camarada que a gente está investigando? A gente está com uma dúvida dele, então vamos fazer o seguinte: nós 3 vamos nos reunir aqui e vamos determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal dele. Essa decisão unânime dos 3 integrantes da CPI é: primeiro, vocês acham que ela é legal ou ilegal? Primeiro, CPI pode determinar a quebra de sigilo? Pode. CPI pode. Mas pela natureza de órgão colegiado, tem que ser tomada essa decisão por maioria de seus membros. Não pode ir quebrando o sigilo porque o presidente da CPI quer. Ele tem que submeter essa decisão à comissão como um todo, que vai votar. Se será favorável ou não. Se é uma comissão, a comissão tem que decidir, Se eu monto uma comissão, você é o presidente e você decide por mim, o que eu falo? Estou indo embora. Por que eu estou fazendo aqui? Se eu sou parte, membro dessa comissão, e eu não posso opinar se é caso de quebra ou não de sigilo, eu vou embora, Não precisam de mim. É a mesma coisa que está aqui no curso de fiscal. Aí tem aula de administrativo, tem aula de penal. Você fala: constitucional não cai. Então eu vou embora. O que eu vou fazer aqui? Para que está assistindo a aula? Vou embora. Se no teu concurso não cai constitucional, assiste aula de administrativo. Assiste aula de penal. Para de assistir constitucional, A primeira coisa que vocês fariam é levantar. Nem estava eu aqui. E eu também não. Eu levanto e vou embora, Não precisa da minha... Imagina que entra agora aí a nossa...
a nossa presidente aqui, nossa coordenadora de cursos fiscais, falou, olha, saiu o edital novo da Receita, não cai mais constitucional. Estou indo, tchau, vamos embora, vamos para casa. Vai estudar outra coisa que cai, a mesma coisa que o deputado falaria, vou embora. Se eu não posso opinar se é o caso de quebra ou não, vou para casa. E aqui, agora a gente tem que tomar cuidado com a alternativa. Porque você pode até ter entendido o cerne aqui, o ponto da questão. A questão não é que CPI não pode determinar a quebra de sigilo. Pode. Mas essa decisão tem que ser submetida pelo colegiado. Não é o presidente da CPI que acorda e fala, vou quebrar o seu sigilo. Ele não é dono da CPI. Então veja, essa decisão tomada pelo presidente e pelo relator. É legal somente no que diz respeito ao sigilo bancário? Não. Em tese pode quebrar sigilo fiscal também? Pode. Telefônico? Pode. B, é ilegal porque as decisões de CPI têm que ser tomadas pela maioria de seus membros, considerando o caráter colegiado da comissão, especialmente quando importa em quebra de sigilo bancário e fiscal. Bom, uma situação... Veja, a regra não é que dá quebra de sigilo. Você só vai quebrar sigilo quando for imprescindível para a investigação. Também. Telefônico também. Agora, eu só vou quebrar o sigilo bancário, fiscal, telefônico se houver absoluta necessidade. Se eu tenho outros meios de prova, e sempre submetendo a hora colegiada. Então, essa B parece bem plausível. Mas vamos ver as outras. Pode ser que tenha algo bem mais plausível aqui. C. Essa decisão é legal, considerando que a decisão foi unânime dos três e fundamentada, além do que a Constituição autoriza esse tipo de procedimento. A decisão não foi unânime pela CPI, foi unânime pelo presidente e relator. D. A decisão é ilegal, porque CPI não tem competência para determinar quebra de sigilo bancário e fiscal. Tem competência, sim. É ilegal, mas não pelo motivo D. Da alternativa D, que a CPI não tem competência para quebrar sigilo. Pode quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, de dados. Desde que pelo seu colegiado. E. É decisão ilegal, ok. Porque em se tratando de CPI, relativa à quebra de sigilo, tem que ser também aprovada pelo presidente do Congresso Nacional. Não. Se eu monto uma comissão, o problema é da comissão. Não vai submeter isso ao Congresso Nacional. Então a alternativa certa é B de bola. Essa decisão desses três integrantes é ilegal, porque a decisão de CPI tem que ser tomada pela maioria de seus membros, considerando o caráter colegiado da CPI, especialmente quando importa em quebra de sigilo bancário e fiscal. Não, ela não está expressa no 58, parágrafo 3º, a quebra de sigilo. Posição pacificada do Supremo, da jurisprudência do Supremo, legal? Pode marcar com tranquilidade que CPI pode determinar a quebra de sigilo, o Supremo já pacificou. Todo o concurso diz, cuidado, hein? Interceptação telefônica só por ordem judicial. Não confundir, batemos forte isso em aula, hein? Não confundir quebra de sigilo com interceptação. Quebra de sigilo é a lista, para quem se ligou, horário. Interceptação é escuta, o teor da conversa, essa só por ordem judicial. Cuidado que eles perguntam muito disso também. Quatro. O teste 4, eu coloquei ele aqui. Veja só, porque esse teste 4, ele traz
A gente não teve uma aula ainda sobre a parte federalista, né? O município, o Estado, União, que é essa parte super legal que tem no direito constitucional, né? Cabe à União, cabe ao Estado, cabe ao município, a competência legislativa, a competência administrativa. A gente não falou sobre isso ainda. Mas mesmo assim, o teste 4 dá para a gente responder, mesmo sem ter essa aula, porque ele é uma somatória de tudo que a gente já falou sobre município ao longo do curso. E boa parte dele sobre separação dos poderes. Veja, isso é legal na prova de constitucional. Essa é a facilidade que constitucional tem, às vezes, em detrimento a outras áreas, né? Muitas vezes você mata uma questão de constitucional sem nunca ter lido a Constituição. Basta ler o jornal. Basta ler televisão, ver televisão. Olha só. Assinale a opção correta acerca dos municípios. A. A posse de prefeito e de vice-prefeito ocorrerá no dia 15 de fevereiro no ano seguinte. É só depois do carnaval que o prefeito assume, gente? Não, né? A gente sabe. A posse é no 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Todo 1º de janeiro que ter eleição, né? Por exemplo, agora, a gente vai ter a posse aqui em São Paulo do Haddad. Agora em janeiro. Se bem que ontem foi rejeitado as contas dele, né? Tribunal, juiz eleitoral, vai ter posse, normal. Não inibe a posse. O juiz rejeitou as contas do Haddad da eleição. Né? E o pior é que o juiz que fez isso eu conheço há uns 10 anos. E é um juiz extremamente sério e competente. Não é maracutaia, não. Esse juiz é sério. Esse eu conheço e eu ponho a mão no fogo. O cara é ponta firme. Gente finíssima. Mas vai assumir e tal. Vai assumir quando? Você aí das suas franquias, seu prefeito vai assumir quando? Dia 1º de janeiro. Puxa saco não tem Réveillon, gente. Quem precisa de cargo em comissão, que viu disso, não vai viajar não. Vai bater palminha para prefeito. Dia 1º de janeiro é posse, não é 15 de fevereiro. Acontece, não aprovou as contas, essa decisão cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, depois para o Tribunal Superior Eleitoral, depois para o Supremo Tribunal Federal, ele pode perder o mandato. Tá? Porque é caso de perda de mandato, não aprovação de contas. Agora, tem que respeitar a ampla defesa, contraditório, todo recurso. Pode acabar o mandato nesse curso? Pode acontecer. Então, está errada porque a posse é 1º de janeiro do ano subsequente, e não 15 de fevereiro. Pô, gente, não precisa estudar, não precisa ler a Constituição para saber isso, né? B. Os municípios que são dotados de autonomia legal podem editar Constituição própria? Não. Podem editar lei orgânica. Falamos disso aqui. Lei orgânica. A C. Caramba, você não sabe nada de Constituição, você não assistiu nenhuma aula. Aliás, você não estudou para a prova e fala, vou prestar esse concurso. E você se depara com a alternativa C. Se você mantiver um mínimo de calma, claro que todo mundo está nervoso quando faz uma prova, mas tem gente que fica histérica, aí complicou. Você pode ficar nervoso, você não pode ficar histérico. Você pode ficar tenso, você não pode ficar doido na prova. Gente, compete aos municípios legislar sobre trânsito e transporte? O Código de Trânsito Brasileiro é um código municipal? Não, isso é competência da União. Imagina se cada município tivesse a sua legislação sobre trânsito. Você está em São Paulo, você vai para Guarulhos, opa,
mudou o Código de Trânsito. Vai para Osasco, opa, mudou de novo. Você vai para Santo André, opa, mudou de novo. Ia ser uma loucura, né? B. É vedada a criação de tribunais de contas municipais? Vimos que sim. A partir de 88, a Constituição proíbe a criação de novos tribunais de contas municipais. Aí aqueles municípios que já tinham, permanecem com eles. Os municípios que tinham, permanecem com eles. Até aí não há nenhum segredo, nenhum mistério, nenhum problema a esse respeito. Tudo bem? E a letra E, nenhuma das anteriores está errada porque a D está certa. Então, teste 4, D de dado. É vedada a criação de TCM. Quinto teste. Trata sobre súmula vinculante, editada pelo Supremo. Vimos que a súmula vinculante está prevista no artigo 103, A maiúsculo da Constituição. 103, A maiúsculo da Constituição. E é regulada pela Lei 11.417/06. Artigo 103, A maiúsculo. E Lei 11.417/06. Bom, a súmula do Supremo com efeito vinculante, lembra? Súmula vinculante não deixa de ser uma súmula. E o que é uma súmula? Decisões reiteradas de um mesmo tribunal, no mesmo sentido, sobre a mesma matéria, aquele tribunal pacificando seu entendimento, editando uma súmula que serve de orientação para casos semelhantes. Lembram disso? Súmula, a gente tem de tudo quanto é tribunal. Súmula vinculante só Supremo. Então preciso de vários processos pipocando, vários processos estourando sobre a mesma matéria constitucional no Supremo, o Supremo pacificando seu entendimento, editando uma súmula que só será vinculante com manifestação de 2/3 dos ministros. 2/3. Então vamos faz o teste aí, faz o teste, eu vou dar um tempo, já que as 5 alternativas estão dentro do mesmo slide, faça o teste 5 aí, 2 minutinhos. Pensa um pouco nele aí. Deu aí? Deu aí? Vamos fazer junto, então. A súmula com efeito vinculante. A. Pode ser aprovada por decisão de maioria absoluta do Supremo? Não. 2/3.
Maioria absoluta é metade mais 1. Metade mais 1 dá 6. 2/3 dá 8. 11 é o total. Maioria absoluta de 11, 6. 2/3 de 11, 8. E eu preciso de 8. E não de 6. Cuidado, hein? Não pode ser revista ou cancelada de ofício. De ofício é diretamente, sem provocação. Não pode ser revista ou cancelada diretamente pelo Supremo. O Supremo precisa ser provocado para rever ou cancelar uma súmula vinculante? Não. Se é ele mesmo que edita, ele a qualquer momento pode rever, ele a qualquer momento pode cancelar a sua súmula vinculante também. Tá? Se você abrir a Constituição no artigo 103A, mais propriamente, no próprio 103A, caput diz assim: o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração, na esfera federal, estadual e municipal, bem como cabe ao Supremo proceder à sua revisão ou cancelamento. Então pode, está lá no caput do 103A. C. Não é obrigatória sua observância para a administração estadual e municipal? Claro que é. Ela é obrigatória em todo o território nacional. Toda a administração pública federal, estadual, municipal, distrital, poder judiciário. Lembrem-se, só não vincula o poder legislativo. Porque uma decisão judicial em súmula não pode obrigar o legislativo a não fazer uma lei contrária àquela decisão. Falamos isso em aula, lembra? D. A súmula com efeito vinculante pode ter seu cancelamento provocado por aqueles que podem propor ADI? Sim. Sim. Artigo 103A, parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ADI. Artigo 103A maiúsculo, parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ADI. Artigo 103A, parágrafo 2º. Alternativa certa D de dado. Legal? Sexto, faça o sexto teste aí. Matéria que tem caído bastante em concurso geral, não só fiscal. Na última prova do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, para promotor, bom, era previsível, né? O camarada da banca de constitucional era o professor Alexandre de Moraes. Foi 4 anos membro do CNJ. O camarada é membro, 4 anos do CNJ. Sai de lá, depois de 2 anos ele vai fazer uma prova de direito constitucional, o que ele vai perguntar? O candidato tem que ficar esperto com isso também, né? Faz o teste 6 aí, eu vou dar 2 minutos para vocês. Teste 6.
Deu aí? Deu aí, gente? Teste tranquilo esse, hein? Sem grandes dificuldades. Vamos fazê-lo juntos. Ele está falando do CNJ, artigo 103, B maiúsculo da Constituição. O que a gente tratou sobre o CNJ? A gente falou, primeiro, ele é um órgão do Poder Judiciário, sim. Ele está dentro da estrutura. Lembra daquele quadro que a gente fez genérico lá? Parecia uma árvore genealógica. Um monte de... que a gente colocava o Supremo lá em cima, um asterisco logo abaixo, o CNJ. Então, ele é órgão do Poder Judiciário, está lá no artigo 92, 1A maiúsculo da Constituição. Lembra? É composto por 15 membros, com mais de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitido uma recondução, e exerce o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário e tal. Nunca jurisdicional, competência do 103B, parágrafo 4º. Falamos bastante disso aqui. Bom, esse CNJ, alternativa A, não integra o Poder Judiciário? Falso. Integra, 92.1A. Tem seus atos sujeitos a controle apenas ao Supremo? Sim. Seus atos, se forem inconstitucionais, podem ser revistos pelo Supremo Tribunal Federal. C. Correto. Apenas ao Supremo. Qual outro tribunal controla o CNJ, os atos do CNJ? Ah, bom, ele próprio. Ok, mas é o que está mais correto, sem dúvida. Porque, olha, C. Ainda não teve a constitucionalidade apreciada pelo Supremo? Já falamos que teve. Que houve julgamento de ADI falando que era constitucional. Falamos aqui, lembra? Falando que, olha, não viola, porque dos 15 membros, 9 são da magistratura, não interfere na função jurisdicional, etc. e tal. Diga. Seria correto dizer que o Conselho Nacional de Justiça se remete ao STJ e o STJ ao Tribunal de Contas? STJ? Não. Repete, não entendi. Como é que é? O STF presta contas para o tribunal. Todo poder público tem que prestar contas ao Tribunal de Justiça. Todo o poder judiciário, todo o poder executivo. Tá? O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar de todo o poder público. Tá? Não, a gente não pode falar que ele submete, porque uma coisa é um controle de gastos. Outra coisa é um controle de mérito das suas atividades. O CNJ tem um controle de mérito das suas atividades. O Tribunal de Contas não controla o mérito das ações do Supremo, das ações de um tribunal. Tá? Agora, o Supremo controla o mérito das ações do CNJ, desde que esse mérito seja inconstitucional. Percebe? D. Exerce função jurisdicional em todo o território nacional? Parece que está certo, né? Pô, CNJ atua no Brasil todo? Sim, mas ele não tem função jurisdicional. É função administrativa e financeira. Nunca jurisdicional, lembra disso? Ele nunca diz o direito. Ele nunca julga procedente ou improcedente o seu pedido judicial. Tá? Então, a alternativa certa, B de bola. Vamos à 7ª. Tá quente, hein? 7ª questão. Assinale a alternativa correta que contempla somente órgãos integrantes do Poder Judiciário. Ou seja, eu tenho 5 alternativas e tem gente aí de gaiato no meio. Tem alguém que não pertence ao Poder Judiciário em 4 alternativas. E uma única alternativa, está tudo certinho.
Pensa um pouco. Vamos ler todas as alternativas juntos aqui. Assinale a alternativa que contempla somente órgãos do Judiciário. Alternativa A, STF, CNJ, Tribunais de Juízes Militares. B, STJ, Defensoria Pública, Tribunais e Juízes do Trabalho. C, Tribunais e Juízes dos Estados e do DF, Territórios, Ministério Público dos Estados, CNJ. D, Procuradoria-Geral do Estado, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes do DF, Territórios. E, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Militares, Conselho Nacional do Ministério Público. Gente, Defensoria Pública, Ministério Público, Procuradoria não fazem parte do Poder Judiciário. Artigo 92 da Constituição. Somente aqueles órgãos elencados no artigo 92 é que fazem parte do Poder Judiciário. Então, tudo que tem do Poder Judiciário está naquele esqueminha que a gente fez na lousa, que nada mais contempla do que toda aquela regra do artigo 92. Então, a E está errada, porque CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, existe, mas ele não faz parte do Poder Judiciário. A D, Procuradoria-Geral do Estado, também não. A C, Ministério Público, também não. Na B, Defensoria Pública, também não. Só nos sobra a alternativa A. Alternativa certa, A. Por quê? O Supremo faz parte do Poder Judiciário? Sim. 92, inciso 1. O CNJ faz? Sim. 92, 1A. Tribunais e Juízes Militares? Sim. 92, 6. Então, 92, inciso 1, 92, 1A maiúsculo e 92, 6 da Constituição. Alternativa certa, A. 91, 1, 91, 1A maiúsculo e 92, inciso 6 do texto constitucional. Oitavo teste. O Congresso Nacional e suas respectivas casas se reúnem anualmente para atividade legislativa. Falou e não falou nada. Com relação ao sistema constitucional brasileiro, assinale a correta. Alternativa A, legislatura. É o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. B. Sessão legislativa. Os 4 anos equivalentes ao mandato dos parlamentares. C. Sessão conjunta. A reunião da Câmara e do Senado, destinada, por exemplo, a conhecer do veto e sobre ele deliberar.
D. Sessão extraordinária, a que ocorre por convocação ou do presidente do Senado, ou do presidente da Câmara, ou do presidente da República, e mesmo por requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, excepcionalmente, para inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras. E E. Não existem sessões extraordinárias do Congresso Nacional. Legal? Bom, a resposta desse teste a gente vai falar depois do nosso café. Legal? Vamos tomar o nosso café, a gente termina essa bateria de testes e entra no novo tema, ainda hoje. Até já, gente.